Olá, meus alunos da Escola Gabriel Almeida Café, em Macapá, estado do Amapá. Criamos esse canal CCA Tube para as nossas revisões das nossas aulas de História do primeiro e segundo ano do ensino médio. Atenção, essas aulas do nosso canal não substituem as nossas aulas na plataforma Sigeduc, que é a plataforma de aulas do governo do estado do Amapá. Essa ferramenta, esse espaço que nós estamos criando aqui é para te dar um reforço, um ganho a mais nas tuas revisões de aula. Tudo bem? Conto com você, acompanhando as nossas aulas, curta nossas aulas, dê um like e toda semana nós vamos ter novidades para você. Na nossa revisão para a nossa primeira bateria de avaliações, a nossa primeira bateria de provas do primeiro e segundo ano, vamos trabalhar um tema que é a nossa primeira unidade temática. Hoje vamos trabalhar um conteúdo dos momentos finais do primeiro ano e do início do segundo, que são as invasões bárbaras e a formação do feudalismo na Europa Ocidental. Primeiramente, destacarmos que os bárbaros em si congregam uma expressão utilizada pelos gregos e romanos que denominavam os povos que não conheciam a sua cultura, viviam além de suas fronteiras territoriais, não viviam de acordo com seus padrões civilizatórios. Um termo carregado aí de sentido etnocêntrico, lembrando que o etnocentrismo é uma concepção ou visão de mundo calcada rigidamente nos valores de uma determinada cultura e que a coloca acima das outras ou demais culturas, uma hierarquização cultural. Portanto, uma definição etnocêntrica. Na verdade, esses povos que os gregos e romanos intitulavam de bárbaros, principalmente os romanos, no século III ao V depois de Cristo, são os povos germânicos que migraram de vários territórios em direção a Roma. Então, para os romanos, os povos não romanizados, ou seja, não integrados ao Império Romano, que não falavam o latim, a língua oficial de Roma, não conheciam a cultura de Roma, não viviam em cidades, não viviam de acordo com as leis do Império Romano e adotavam um modo de vida, ou seja, uma cultura diferente daquilo que os romanos consideravam como referência cultural. Portanto, uma expressão, como já dissemos, etnocêntrica. Na verdade, os bárbaros eram populações vindos de uma região próxima à Alemanha, a fronteira entre o Reno, o rio Reno e o Danúbio, povos de origem germânica, portanto. O termo germânico vem da junção de duas palavras, de dois termos, ger, não é? Homens guerreiros, germen. Quem eram, na verdade, esses povos? Os visigodos, os ostrogodos, os burgúndios, os francos, que vão se estabelecer na Europa Ocidental, ocupando o território que mais tarde será conhecido como França, os vândalos e os lombardos, que ocuparam a Península Itálica. Vindos da Ásia, os turcos, os ávaros, os hunos, e vindos da Península do Irã, os citas, os sármatas e os alanos ou alamanos. Então são povos indo-europeus e também povos do Oriente Médio que irão ocupar, a partir do século III, os territórios de Roma. Inicialmente migraram de forma pacífica, em busca de terras férteis, em busca de recursos alimentares. Muitos até vão alistar-se nas fileiras do exército de Roma, e a partir do século IV e V, em maior número e de forma mais violenta e avassaladora, ocupam o território de Roma e um imperador Érolo chamado Odoacro destitui Rômulo Augustulo, último imperador de Roma. Aqui você tem um mapa com os principais reinos bárbaros da Alta Idade Média. O reino mais extenso aqui, o reino dos francos. O reino dos francos, que tem uma maior extensão territorial. Aqui o reino franco, situado numa área que ocupa o território da atual França, o atual território francês.
Você tem o reino dos burgúndios, mais aqui ao leste. Você tem aqui o reino dos ostrogodos, que vai se estender por toda a Península Itálica. Os vândalos, que vão se estabelecer no norte da África, os visigodos, que vão se estabelecer na Península Ibérica, e também os ostrogodos. Esses são os principais grupos que entram nos territórios de Roma, num processo de migração iniciado nos séculos 3 e 4 a.C., como dissemos. Entram nos domínios de Roma de forma pacífica, de forma ordeira, até dialogando com as autoridades romanas que precisavam de efetivos militares para a defesa territorial de suas fronteiras. E depois, a partir do século V, de forma mais intensa, de forma mais violenta, penetrando em Roma e destruindo em grande medida o que chamamos na antiguidade de Império Romano, com destaque aí para os hunos, vindos das estepes asiáticas. Como características desses povos germânicos ou bárbaros, podemos citar a ruralização. Não conheciam a vida urbana, não viviam em cidades e tinham uma cultura camponesa. Viviam em comunidades aldeãs, chamados de clãs ou famílias de guerreiros. Essas famílias de guerreiros, esses clãs bárbaros ou germânicos, hierarquizavam-se a partir de chefias, a partir de lideranças guerreiras. As famílias mais numerosas, com maior influência, com maior ascendência, lideravam esses clãs germânicos dentro de sua estrutura política. Não conheceram um Estado unificado, não conheceram um poder centralizado que predominou em Roma no mundo antigo e que também se restabelecerá na Europa no período chamado Idade Moderna. Foi uma sucessão de reinos caracterizando uma instabilidade política, ou seja, não havia uma unidade, uma estrutura duradoura, uma estrutura de poder capaz de estabelecer por longa vigência, por longo período, uma autoridade política. Não conheciam a propriedade privada, a propriedade era familiar, as terras eram exploradas, eram cultivadas coletivamente por essas famílias germânicas, a sua economia predominantemente agrícola, com uma forte escassez alimentar e um elevado índice de mortalidade. Socialmente existia uma massa de camponeses livres e um grupo de guerreiros, um clã de guerreiros que exerciam uma autoridade política e militar entre esses povos germânicos. Anote aí essa expressão, o comitatus, expressão que denota companheirismo ou relações de fidelidade, era um traço característico da cultura germânica, que será introduzido na Europa Ocidental e terá muita influência na formação do feudalismo, dos costumes da sociedade feudal, marcadamente estruturados nas relações de dependência pessoal, nos vínculos de dependência de homem a homem. Então os guerreiros faziam uma espécie de juramento de fidelidade, um pacto de sangue conhecido como Herzog, em que eles cortavam os pulsos e assim juravam proteger a vida, a pessoa de seu chefe. E em troca receberiam como benefício tudo aquilo que fosse conquistado. Todos os espólios, todos os produtos do saque seriam divididos por esses chefes guerreiros e os seus subordinados. Portanto, um vínculo de reciprocidade, de dependência homem a homem, que marca com muita força um costume, uma tradição, sobretudo na nobreza feudal. Os nobres hierarquizavam-se também dentro de uma relação que nós vamos chamar sucerania e vassalagem, mas a origem do pacto feudo-vassálico ou sucerania e vassalagem está na relação do comitatus. O companheirismo ou juramento de fidelidade entre os guerreiros. Nesse momento, nesse ato simbólico de entrega de sua vida ao seu chefe, proferiam-se as seguintes palavras: lutas comigo e te darei terras. E assim se manteve na Idade Média essa tradição. Patriarcado ou predomínio da autoridade masculina e, como característica cultural, eram politeístas. Adoravam a natureza, cultuavam os elementos da natureza e acreditavam em vários deuses. Vários mitos germânicos
como, por exemplo, o mito das valquírias, a crença na existência do paraíso e um submundo aqui chamado de Hel. Então, o politeísmo, o patriarcado, o companheirismo como relação de fidelidade entre os guerreiros, um campesinato livre e uma elite guerreira, uma economia predominantemente agrícola, voltada para a subsistência, o não conhecimento da propriedade privada e a instabilidade política, a curta durabilidade, a curta duração dos seus reinos. Dentre esses reinos bárbaros, o mais importante a destacarmos e que terá grande importância na formação, não só territorial, como também sociocultural da Europa, os reinos francos, que irão formar-se no século V ao século VIII, durante uma linhagem de reis francos chamados de dinastia merovingia ou francos merovingios, cujo fundador, cujo primeiro rei foi Meroveu, e o seu neto Clovis, que fundaram a dinastia merovingia, a primeira dinastia, a primeira linhagem de reis francos, que governaram a Europa do século V ao século VIII. Clovis converteu-se à religião cristã e unificou as tribos francas, promovendo a sua expansão territorial. Na Europa foram encontrados vestígios arqueológicos de uma parede em que Clovis foi representado numa pia batismal, indicando numa interpretação dessa fonte arqueológica de que ele teria se convertido ao cristianismo, à religião cristã. E ao converter-se ao cristianismo, ao mesmo tempo expandindo os domínios territoriais dos francos, esses reis merovingios terão uma forte aproximação com a Igreja Católica. O cristianismo, como uma herança da cultura romana, também será presente na formação cultural dos bárbaros francos, cuja lealdade, cujo apoio e até o fato de colocarem-se como protetores da cristandade, defensores da cristandade, explica essa enorme influência que a Igreja Católica terá na Idade Média. Uma liderança franca chamado Carolus Martellus, ou Carlos Martel, no ano de 732 d.C., deteve o avanço dos muçulmanos na Europa, derrotando os muçulmanos na Batalha de Poitiers, ou Poitiers. Nesta batalha ocorrerá uma divisão cultural e religiosa do mundo, o Ocidente cristão e o Oriente islamizado, o Oriente Islâmico, o que é uma generalização. Nem todos os povos orientais são muçulmanos e nem todos os povos do Ocidente cristãos. Mas ao deter o avanço dos muçulmanos na Batalha de Poitiers, Carlos Martel, chefe dos francos, irá marcar esse domínio cristão na Europa Ocidental. O seu filho, Pepino o Breve, derrubou do poder um rei bárbaro chamado Childerico III, e Pepino o Breve, filho de Carlos Martel, que derrotou os árabes na Batalha de Poitiers, inicia uma outra linhagem, uma outra dinastia, que é a dinastia carolíngia. Os francos carolíngios derrotam os lombardos na Península Itálica e entregam parte desses territórios tomados aos lombardos, doaram ao Papa, constituindo-se o que se chamou na Idade Média o patrimônio de São Pedro, os chamados Estados Pontifícios, que durante séculos pertenceram à Igreja Católica e somente restituídos com a unificação italiana em 1871. Então, desde o reinado de Clovis, passando pela liderança de Carlos Martel e seu filho Pepino o Breve, vai se consolidar uma forte aliança de lealdade, de reciprocidade entre os reis bárbaros e a Igreja Católica. Carlos Magno, filho de Pepino o Breve, irá representar uma dinastia conhecida como dinastia carolíngia.
O reinado ou império de Carlos Magno se estenderá de 768 a 814, ano de sua morte. Carlos Magno, filho de Pepino o Breve, ampliou as conquistas territoriais dos francos. Carlos Magno vai renascer, vai restituir, vai recrudescer uma tradição romana, a escritura das leis, as leis escritas, um código jurídico conhecido como capitulares, criando assim uma tradição escrita na legislação dos francos. Vai dividir territorialmente, para facilitar a governança de seus territórios. Carlos Magno vai distribuir áreas territoriais a líderes guerreiros. Vai distribuir parcela de terras, vai distribuir poderes e funções burocráticas administrativas a alguns chefes guerreiros. Aqueles que receberão um território chamado condado serão conhecidos como condes. Aqueles que receberem uma área de fronteira, as marcas, serão reconhecidos como marqueses. Aqueles que receberem um território conhecido como ducado terão a nomenclatura de duques, dentro de uma relação chamada de vassalagem, no qual Carlos Magno, para facilitar a administração do seu extenso império, irá transferir, irá conceder parcelas de terras e poderes a chefes guerreiros. O que é o benefício? Um bem material dado em troca, sobretudo na forma de terras, na forma de territórios. O que é que isso vai interagir com o nosso tema? A fragmentação política. Quanto mais poderes você transfere, menos poderes serão exercidos. Por quê? Um poder central, ele se torna dependente de outras esferas de poder. Cria o cargo dos missi domini, que era uma espécie de emissários, de enviados do imperador, que fiscalizavam os duques, os marqueses e os condes, promovendo um processo de descentralização ou fragmentação política. O império de Carlos Magno cobre boa parte da Europa Ocidental, a França, parte da Alemanha, parte da Polônia, até aqui a fronteira do Danúbio. Ou seja, uma imensa área territorial que cobre boa parte da Europa Ocidental. Os principais reinos bárbaros, o Império Franco-Carolíngio, toda essa área aqui na atual França, o Império Carolíngio, os reinos do Império Bizantino, que vão se manter durante a Idade Média, o chamado Império Bizantino. Deixa eu usar aqui uma outra estratégia. Muito bem, aqui nesse contexto, os territórios conhecidos como os reinos francos, toda essa área da Europa Ocidental, os reinos da Andaluzia e os reinos cristãos de Leão, Navarra e Castela, a Península Itálica como domínio lombardo e depois do papado, assim como aqui mais a leste, mais a oriente, o Império Bizantino, o norte da África dominado pelos reinos islâmicos. Carlos Magno, para manter a sua autoridade e a própria governabilidade do seu extenso império, criou uma tradição, ou seja, reforçou ainda mais a tradição da fidelidade pessoal, da hierarquia de vínculos de dependência pessoal, exigindo a prestação de serviços e a lealdade em troca de terras e títulos.
Essas famílias e os seus descendentes que vão receber áreas territoriais, que vão receber cargos importantes na burocracia estatal, vão dar origem ao que nós chamamos na Idade Média de senhores feudais. Qual é a origem dos senhores feudais? A descentralização, a fragmentação do poder político no Império Franco, no Império de Carlos Magno, e a transferência de terras e poderes para uma elite guerreira, para uma elite local. Então, o rei, um sucerano, uma autoridade solene, os grandes senhores ou barões feudais como sendo seus vassalos, redividindo, reloteando as terras concedidas a pequenos vassalos, numa relação que vai criar toda uma cadeia hierárquica de dependência. Durante seu império, Carlos Magno também procurou valorizar as artes, valorizar a produção escrita, valorizar o conhecimento erudito, resgatando em grande parte a cultura clássica, a cultura greco-romana. Esse incentivo às artes e às letras e a transmissão da cultura clássica é chamada de Renascimento Carolíngio. Portanto, não é válido o uso do termo bárbaro, já que você tem no reinado de Carlos Magno um interesse pela cultura clássica. Uma reanimação das artes e da cultura. Portanto, a produção de livros, a transmissão do conhecimento em centros de ensino mostra uma ênfase aos elementos culturais. Entretanto, o saber ainda é monopolizado pela igreja. Aqui você tem um monge copista. Os livros, a própria Bíblia Sagrada, eram escritas manualmente por esses religiosos chamados monges copistas. E a igreja, ainda assim, terá o domínio da cultura. A igreja dominará o que nós chamamos de cultura ocidental, a filosofia clássica, a tradição escrita, as leis escritas. Ou seja, todos os legados civilizatórios do mundo clássico preservados pela Igreja Católica, sobretudo nos mosteiros. Aqui vai a indicação de um filme, O Nome da Rosa, muito interessante para que você possa aprofundar os seus conhecimentos sobre cultura medieval. Após a morte de Carlos Magno, há uma instabilidade política. Os seus herdeiros entram em um processo de disputa por territórios, por influência e por poder. Os filhos de Carlos Magno, os filhos e descendentes de Carlos Magno, Carlos o Calvo, Luís o Piedoso e Lotário, passaram a disputar o poder entre si. Há uma guerra entre irmãos, uma guerra fratricida. E para ganhar a disputa com os próprios irmãos, eles irão servir-se, eles irão utilizar o serviço militar daqueles chefes territoriais, daqueles líderes de uma nobreza guerreira, os condes, os duques e os marqueses. Quando, em 843, na Paz de Verdun, ou Tratado de Verdun, os filhos de Luís I assinam um acordo, uma trégua, dividindo o antigo Império Carolíngio em 3 partes. A França Oriental, que será doada a Luís, o germânico. A França Central, que será doada a Lotário. E a França Ocidental, que ficará sob a tutela de Carlos o Calvo. Ou seja, além dos estados pertencentes ao Papa, os territórios pontifícios. Nós teremos, em 843, uma divisão, uma fragmentação do território do Império Franco-Carolíngio. E é esta fragmentação do território franco-carolíngio que vai contribuir
para a principal característica que vai originar o feudalismo, a ausência de um poder forte, de um poder centralizado. Os filhos de Carlos Magno, conhecidos como reis indolentes, ou seja, reis incapazes de manter a unidade política, dividiram ainda mais, particionaram ainda mais os territórios e o seu comando político, a sua governança, produzindo uma diminuição cada vez mais intensa do poder central, do poder do imperador, e uma maior transferência de poder para a esfera privada, para a esfera particular, criando o que nós chamamos de particularismo, fragmentação ou descentralização política. E é justamente esta fragmentação que vai dar origem ao feudalismo. No século IX e no século X, período conhecido como Alta Idade Média, uma nova onda de invasões. Do leste europeu vêm os húngaros ou magiares, do norte vêm os normandos ou vikings, também conhecidos como povos escandinavos, vêm da península da Escandinávia, e ao sul a invasão dos muçulmanos, que vão ocupar parte da Península Itálica e toda a Península Ibérica. Portugal e Espanha viveram séculos de dominação muçulmana, e foi esta dominação muçulmana que trouxe para a Península Ibérica toda a cultura da antiguidade oriental, a matemática, o comércio, a contabilidade, a própria escrita e os conhecimentos náuticos, os conhecimentos na área da navegação, ou seja, uma importante contribuição cultural dos povos islâmicos, dos povos muçulmanos para a cultura ocidental. O comércio se enfraquece devido ao clima de insegurança, a população ruraliza-se, foge das cidades para o campo. Há uma diminuição, como já dissemos, do poder central, os antigos reinos francos fragmentam-se territorialmente, e o modo de vida cada vez mais ruralizado, e a dependência direta entre a população e os senhores de terras, os chamados senhores feudais, caracteriza o que nós vamos chamar de feudalismo, a formação do feudalismo na Europa. Então nós encerramos aqui a nossa aula, encerramos aqui a nossa revisão sobre feudalismo e em seguida vamos entrar de maneira mais específica no modo de produção feudal. Eu agradeço a sua atenção, deixo aqui um abraço e te aguardo para a próxima aula. Até lá!